Olá, iremos iniciar agora mais uma live das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Hoje, vamos debater os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no comércio internacional de proteína animal e o risco de novas formas de barreiras comerciais serem impostas de repente aos países exportadores de proteína. Para conversar conosco sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é Ricardo Santin, atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e vice-presidente do International Poultry Council, o IPC, que une países exportadores e importadores de carne de frango. Ricardo Santin é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, onde também concluiu seu mestrado em Ciência Política e Governamental. Desde 2008 na BPA, recentemente assumiu a presidência da entidade, ocupando o cargo de vice-presidente do IPC desde 2009. É também presidente do Instituto Ovos Brasil e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura. Boa tarde, Ricardo Santin. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desta live aqui hoje. Boa tarde, Humberto. É um prazer imenso falar com você, meu amigo querido, e com todos os nossos seguidores da avicultura industrial e todos os veículos da Gesuli Editora. É um prazer imenso estar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos e eu gostaria de começar assim a nossa conversa, Santin, pedindo para que você fizesse uma avaliação ampla assim, sobre o impacto causado pela pandemia no comércio internacional de proteína animal. No contexto internacional, o que mudou no comércio de carnes diante dessa pandemia? Bem, a pandemia, e eu estou aqui representando também o International Poultry Council, como você bem falou, lá no IPC nós somos em 23 países, mais de 70, 80 empresas associadas, entre as maiores do mundo dentro da cadeia, e ali a gente troca muita informação e vê que todos os casos em todo o mundo teve efeitos da pandemia. O principal efeito deles foi fazer com que, com a chamada isolamento social, as pessoas voltaram para dentro de casa, levaram o estoque de comida para dentro de casa, mas o fechamento dos restaurantes, a diminuição do turismo, daquelas atividades em que tinha aglomeração de pessoas, isso gerou um impacto muito grande. Houve, na verdade, uma disrupção desse trade global. Em alguns casos, como o do Brasil, nós fomos chamados até mesmo a aumentar o volume de exportação, porque em alguns casos a indústria local não conseguiu ter o sucesso que se manteve aqui no Brasil de continuar produzindo. Então, foram todos os países do mundo sofreram efeitos em maior ou menor escala, dependendo se ele tinha uma indústria muito forte ou se tinha uma indústria pequena. Todos os seus efeitos foram sentidos na maneira de que ou a sua produção teve que ser adequada ao momento, porque de todos os lugares houve uma diminuição de consumo no primeiro momento da chegada da pandemia, e depois, em alguns casos, não conseguiram girar os frigoríficos, tiveram algumas prateleiras vazias e tiveram que chamar mais exportação, como foi o caso da China, por exemplo, com o episódio de peste suína africana, e agora a pandemia atacou e deixou isso mais difícil ainda. Mas foi um efeito muito complicado, mas a gente entende que o frango demonstrou nessa situação ser uma proteína viável. E da mesma forma a carne suína. Você veja que a exportação de carne suína já aumentou e a de aves também, nesse acumulado aqui do Brasil. Num primeiro momento, em termos de vendas externas, quer dizer, para o Brasil acabou sendo beneficiado, né, com esse cenário, frente aos resultados de exportações que temos tido até agora. Sim, o Brasil acabou vendendo mais em volume, embora tenha sofrido alguma queda de preços, especialmente na carne de frango. Então, não se está fazendo rentabilidade agora, e sim tentando atender esse momento de pandemia. Para alguns países, tiveram dificuldades porque até a adaptação do momento. Alguns países, inclusive, tiveram a pandemia antes de nós. Nós tivemos alguns exemplos para serem colocados, e é por isso que o setor começou a trabalhar em proteger a sua indústria e o seu trabalhador lá no início de março. Isso gerou uma expertise que vinha de outros países, que foi o primeiro impacto da pandemia. Então, alguns países tiveram, como a Itália, como a Espanha, uma redução forte da sua produção no primeiro momento. Tiveram que se readequar. A mesma coisa foi assim, né, em outros países da Europa. Mas, de uma maneira geral, quando falamos, a avicultura e a suinocultura sobreviveram positivamente a essa pandemia,
porque o que a gente entendeu e o mundo acabou percebendo é a importância dos alimentos, a importância da comida, a importância de você não ter que sair correndo nas ruas atrás de comida no mesmo momento em que você precisava ficar em casa para se proteger e proteger aos próximos. Então, isso foi uma coisa que, digamos assim, sedimentou a importância e o valor da comida e da nutrição no momento de dificuldade de saúde como essa pandemia. Santim, passado esse impacto inicial da pandemia, o senhor acredita que as relações sanitárias impostas pelos países importadores podem se tornar mais rígida? Quer dizer, há uma rigidez maior nas relações sanitárias e nas certificações? Bem, o IPC, Conselho Mundial da Agricultura, ele editou uma nota, um release para todo mundo mostrando o quê? Que a gente precisa ter base em ciência. Não há por que você aumentar as suas restrições sanitárias, porque isso não é uma doença de animais. A Covid é uma doença de homens. É importante aproveitar esse espaço aqui qualificado, Humberto, que você me propicia, para reforçar uma mensagem. A carne não transmite Covid. A carne não transmite Covid e as pessoas podem comer tranquilamente. Isso quem falou foi a OMS, quem falou foi a FAO-CDE, foram as melhores universidades do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, de todo o mundo, e o próprio IPC emitiu uma nota mundial reforçando isso, de que os países não devem aproveitar-se da Covid para fazer protecionismos locais de comércio. Isso é importante, porque agora a gente tem que fazer tudo com base em ciência. A ciência é que está dando a regra, e a regra diz, para você transmitir a Covid, precisa ter uma célula viva para que possa o vírus se replicar. E no caso das proteínas de aves, de suínos e ovos, no ovo também não há aquele receptor do vírus, que é chamado ECA2, segundo dizem os cientistas aqui do Brasil. Se ele não tem o receptor, ele não consegue se replicar. Então não há como fazer isso, apesar das conversas que houveram aí afora, não tem Covid na carne, e o IPC e a própria BPA reforçam isso em obediência às regras da OMC. Uhum. O senhor citou esse comunicado, difundido pelo IPC, ressaltando essas questões de não contaminação. O senhor, já que não há, é claro, nenhuma comprovação científica desse tipo de transmissão, pudesse falar um pouco também como que o IPC e os seus membros, seus países membros, têm desenvolvido um trabalho ou conversas para evitar situações ou informações errôneas eventualmente difundidas aí no comércio internacional. Bem, o IPC, como todo mundo, sofreu os efeitos da pandemia, tendo as suas reuniões postergadas. Nós fazíamos 2 reuniões presenciais por ano, né, e que tanto a de abril como agora a de outubro já foram adiadas, então a próxima esperamos que a gente consiga ter no ano que vem, perto da Páscoa, e quem quiser está convidado para poder participar, né, basta ter um associado que o indique para participar dessa reunião. Essas reuniões eram feitas exatamente para você trocar ideias, conversar e estabelecer. Junto disso, o IPC tem 4 working groups, Electronic Working Groups, que eles se reúnem e continuam a se reunir. E aí nós temos o working group de sanidade, de sustentabilidade e o próprio de notícias e mercados. Essas reuniões, então, estão fazendo com que todos os países conversem via essa maneira que nós estamos falando agora, digital, fazendo um certo alinhamento. Outro dia, na reunião do comitê executivo, estávamos eu, o presidente Robin Horrell, que é do Canadá, o secretário tesoureiro, que é o Jim Sumner, dos Estados Unidos, a Birte da Europa, da Associação Europeia, o Stig, que é da Noruega, a Madame Yulu, lá da China, a Marília, do Brasil. Então, o mundo inteiro conversa, alinha certos posicionamentos, tentando fazer com que não haja protecionismos irregulares, com que a gente tenha respeito, acima de tudo, às regras de ciência, de sanidade, de equidade e de ciência. Com base em ciência, tudo se resolve. Recentemente, a China bloqueou alguns frigoríficos do Brasil devido aí a um problema apontado em asas de frango com relação à contaminação de Covid.
a própria China, anteriormente, tinha uma situação oriunda de salmões da Noruega, que também acabou gerando um certo bloqueio. O senhor acha que situações como essa podem se tornar uma nova barreira protecionista comercial no mundo? Bem, a gente compreende, por vezes, o que eu chamo de excesso de precaução. E é isso que eu entendo que a China teve quando teve o estouro da pandemia, ninguém sabia de nada direito, e a China, por um motivo de precaução, por notícias que ouviu na imprensa, resolveu por suspender temporariamente algumas plantas de exportar para lá. Depois tivemos esse caso aí de uma empresa que foram detectados RNA inativo de vírus em uma caixa de asas, lá no município, não foi nem no estado, não foi um teste oficialmente colocado, e até hoje não veio sequer os laudos desses testes. O que a gente entende é que aquelas suspensões foram muito mais motivadas por precaução, né? E que esse excesso de precaução, tenho certeza, vai ser revisto, como a Filipinas revisou agora há pouquinho, e que a China também, e que Hong Kong também tinha suspendido uma planta, fez os testes, viu que não tinha nada e revisou as suas suspensões também. Eu não vejo que haja, em função disso, um aumento, porque está comprovado pela ciência e pelos testes. A China fez mais de 600 mil testes em produtos, de todos os tipos de produto que eles importam. E a maioria é negativo, porque não tem como transferir o vírus para lá. Então, acho que esse é o ponto. A gente espera de que tenha, volto a repetir, embora tenha falado isso muitas vezes, a ciência é a base de tudo. Então, quando você olha que cientificamente não há por que você fechar o mercado, a gente acha que não vai ter muitos mais países que farão isso, porque a gente já começa aqui no Brasil a ter uma queda. A gente achatou a curva da epidemia, já está entrando num processo de queda, se Deus quiser, e logo temos promessa de agora, dentro de 2 ou 3 meses, já começar a chegar a vacina aqui no Brasil também. Então, esperamos que isso tenha passado e tenha ficado só nesses episódios que aconteceram no passado. Uhum. Com relação à questão da Filipinas, está totalmente resolvido, Sandy? O governo brasileiro está conversando. Nós não tivemos nenhuma notificação oficial ainda e estamos aguardando. O fato da Filipinas dizer que está reabrindo é uma coisa boa. Nós estamos esperando as declarações e os chamados detalhes de como isso está sendo feito. Mas essas negociações ainda estão por conta de governo a governo. É importante dizer que a Filipinas não tem nenhuma razão para banir o mercado brasileiro. Não tem nenhuma razão para fazer isso que ela fez. É uma coisa desproporcionada, fora dos padrões da Organização Mundial de Saúde e da própria Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro, inclusive, tem todos os instrumentos para, inclusive, retalhar uma atividade tão fora do padrão como a Filipinas tomou. O IPC mesmo não suporta, não apoia esse tipo de ação. O IPC entende de que as políticas de desenvolvimento e de apoio às aviculturas locais têm que ser, sim, apoiadas pelo IPC, mas não os protecionismos que não têm base em ciência. Uhum. Muitos, falando aqui um pouco especificamente do Brasil, muitos especialistas têm defendido que o país assuma um papel de protagonismo em organismos internacionais no debate em torno de temas sanitários. O senhor acredita que esse é um caminho para o Brasil? Sem dúvida. Não é à toa, você viu, eu tenho 12 anos da BPA e tenho 12 anos de IPC. Eu, ano passado, fiz 7 de volta ao mundo, umas delas foram para atender as reuniões do IPC, né, que foram muito longe. Mas a gente tem essa posição aqui no Brasil de que o Brasil precisa participar. No caso da avicultura, nós estamos nesse organismo internacional, que é o maior, o conselho maior do mundo de aves está aí, e estamos trabalhando até na ideia de criar um Conselho Mundial de Suinocultura também, para que tenha representação. O caso do IPC, quando eu estou lá, nós temos um assento na OIE como observador. A gente é chamado para as reuniões, não só o governo, mas também, independentemente, o setor da avicultura, e não só o setor do Brasil, mas o setor do mundo. Isso você acaba estando ali, participando, você não deixa gerar políticas que venham prejudicar. Porque às vezes, e as pessoas não fazem por mal, às vezes a pessoa está dizendo o seguinte: olha, eu preciso, para fazer uma reunião, estar de óculos. Se não tiver de óculos, não vai dar certo, né? Aí você tem óculos, você pode participar da reunião. Um cara pobre que não tem óculos não participa da reunião. É isso que tem que dizer. Quem não tem óculos pode participar igual. Vai enxergar pior, mas pode participar. É isso que a gente tem que ter.
tem que ter uma noção de que as regras globais precisam ser feitas para ser atendidas tanto para o melhor estándar de avicultura, como o Brasil, Estados Unidos, Europa, e como aqueles que ainda não atingiram o nível de excelência, como alguns países da África e da Ásia. Então, você tem que fazer uma regra que seja cabível para todo mundo, e é isso que nós fazemos no IPC, pretendemos fazer isso no suíno também, e no International Egg Commission, nós temos uma representação também no setor de ovos de postura. O nosso embaixador lá no IEC é o José Eduardo Santos, presidente da ASGAV. Então, a gente participa ativamente para evitar exatamente de que as regras saiam sem você saber ou ter participado. Então, isso sim, concordo plenamente com você, a gente tem que ter protagonismo e tem que ter participação cada vez mais ativa. Não só os governos, não só as associações, mas até mesmo as empresas que têm condições devem participar desses fóruns porque trazem informações e levam informações também para trocar e melhorar a avicultura e a suinocultura de uma maneira geral. Santino, nós temos observado no contexto internacional algum enfraquecimento de alguns organismos, ações de alguns países, como a OMC. A senhora acredita que, nesse cenário de enfraquecimento de organismos multilaterais, há uma tendência de o mundo se tornar, de repente, mais protecionista? Sim, eu entendo de que a própria pandemia anterior, que era da peste suína africana, gera um pouco disso, das pessoas se preocuparem e tentarem proteger a indústria local, mesmo que ela tenha custos mais pesados. Mas isso não é uma situação que eu acho que não vai progredir. Porque quando as coisas acalmarem, as pessoas vão continuar a ver a seguinte, olha, é difícil de produzir num lugar onde não tem tanta condição e assim por diante. Então, eu acho que essa tendência que aconteceu, ela é uma tendência agora, mas que depois vai passar. Infelizmente, nós temos uma tendência política contra a Organização Mundial do Comércio. Esperamos que isso possa, digamos, ser revertido imediatamente. Por quê? Porque nós mesmos estamos sentindo efeito disso. Nós temos um processo contra a Indonésia, um painel que nós vencemos, estamos em fase de implementação e temos um risco de que pode ter uma apelação e daqui a pouco entrar no limbo porque o órgão de apelação não está constituído agora inteiramente. Mas tenho certeza, o mundo ele não quer voltar para trás. Eu acho que algumas cabeças podem pensar assim no mundo, como a gente vê algumas pessoas lá na África do Sul, alguns protecionismos na Europa, localizados, muito localizados e atrasados. Mas a gente vê também, ao mesmo tempo, na África do Sul, pessoas participando do processo do BRICS. A gente vê na Europa a construção do acordo EU-Mercosul, que são para evoluções acima de tudo. Eu tenho certeza que depois da pandemia as coisas vão melhorar de novo e nós não vamos ter um retrocesso muito grande nesse multilateralismo. Uhum. Só aproveitando que o senhor citou a questão do acordo Mercosul-União Europeia, a senhora acredita que esse acordo vá se concretizar realmente ao longo dos próximos anos? Sim, eu espero que sim. Existem, claro, as necessidades de referêndum pelos países integrantes da União Europeia, mas eu vejo que a concertação que foi feita, um acordo que levou tanto tempo para ser gestado, nossos blocos, o do Mercosul e o da União Europeia, são blocos fortes e que vão ganhar muito nessa operação. Aqueles pequenos setores que se sentem prejudicados, eles têm que abrir mão um pouquinho para que depois eles ganhem no todo e recebam indiretamente o benefício do desenvolvimento geral. O desenvolvimento geral Mercosul, o desenvolvimento geral da Europa, vai levar para todos uma parceria de ganha-ganha. Eu sou um otimista por natureza, Humberto. Eu sou um otimista, estava lá quando a ministra fechou o acordo. A ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho extraordinário, ela e a equipe dela, do MIDIC também, da PEX, todos os Ministérios das Relações Exteriores, trabalharam exemplarmente nesse acordo que não saía nunca e agora saiu. Eu tenho certeza que o mesmo esforço vai ser feito e a compreensão da Europa contra alguns setores, alguns pequenos setores que querem o retrocesso, ele não vai prosperar. Basta ver, estou me alongando na pergunta, desculpa um pouco, Humberto, mas basta ver essas injustiças que estão fazendo de falar do exagero da Amazônia. Primeiro, a BPA, o IPC, todo mundo é contra desmatamento ilegal. Agora, não dá para dizer que no Brasil não tem regra e não está cuidando da Amazônia. Então, isso que a gente tem que fazer. Esses pequenos
nichos que querem utilizar subterfúgios para tentar defender seus mercados, eu tenho certeza que eles não vão prosperar, e eu acho que o nosso acordo Mercosul, na minha visão, ele vai sair sim e vai trazer benefícios para ambos os blocos. Uhum. Essa questão ambiental pode impactar, no caso, o comércio internacional do Brasil? Pode. É importante que a gente tenho falado muito, informação clara e transparência. Os incêndios, eles acontecem em todo o mundo. No ano passado, na África, queimou mais do que na Amazônia em termos de terra e de extensão. Na Austrália também foram grandes incêndios. Este ano mesmo estamos vivendo uma queimadas e incêndios naturais na região do Pantanal e na Califórnia, nos Estados Unidos. Isto é uma situação que decorre da natureza. Agora, o que nós temos que proibir é os incêndios ilegais. São as queimadas que são decorrentes de grileiros, de poceiros que tentam derrubar a floresta para obter terra irregular, sem o beneplácito do governo. Isso nós somos contra. Agora, essa imagem que está passando ao mundo por um pouquinho de desinformação, ela tem que ser corrigida. Nós precisamos ter mais transparência, mostrar exatamente o que o governo está fazendo. Vamos lembrar que no passado, quanto o Brasil já investiu em sistemas de proteção e de monitoramento da Amazônia. Vamos lembrar o tamanho da Amazônia. Nós somos o país que mais tem florestas nativas preservadas, 66%. O segundo país de florestas no mundo, sendo que o primeiro é a Rússia e a maioria está no gelo. Nós temos uma biodiversidade que é absolutamente um tesouro do Brasil e nós cuidamos porque ele é brasileiro. Então, acho que a gente tem que mostrar isso, que nós temos uma agricultura que é sustentável, que nós temos uma avicultura e uma suinocultura que são sustentáveis, que usam água zero na indústria, que devolvem a água do jeito que buscaram, que cuidam dos seus dejetos, que cuidam do bem-estar dos animais, que cuidam através, nós estamos hoje no dia dos veterinários, através da alimentação, da nutrição, cuidam para cada vez diminuir mais as emissões de gás. Essa é a avicultura, a suinocultura que nós temos no Brasil, e isso nós temos que colocar, não só falar do incêndio na Amazônia. É lógico, nós somos a favor de desmatamento ilegal zero. Uma árvore ilegal derrubada, nós somos contra. Agora, aquilo que está dentro do possível e dentro de uma maneira sustentável, porque aquelas populações que vivem na Amazônia merecem viver e usar os seus recursos de uma maneira sustentável. Uhum. Santi, eu queria falar um pouco sobre a questão dos protocolos em frigoríficos. Como que o IPC, o Brasil, desde o início, via BPA e via seus organismos, tem implantado os protocolos, reforçado, a gente tem visto isso dentro do IPC em termos mundiais. Há uma diretriz, o IPC tem discutido a segurança dos colaboradores dentro dos frigoríficos. Como tem sido essa discussão? Sim, sem dúvida ela existe e ela é um problema para todos os países do mundo. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Aqui no Brasil, como falamos antes, lá em março nós iniciamos a desenhar protocolos, a BPA desenhou um protocolo para a produção dentro, para o colaborador de dentro da fábrica, para o apanhador, para o transportador, para aquele que coloca o produto, o promotor que coloca o produto nas gôndolas dos supermercados e assim por diante. Quando a gente construiu um protocolo de toda a cadeia, a gente submeteu a análise do Hospital Albert Einstein. O Einstein olhou o nosso protocolo e disse que para mitigar os nossos riscos de contaminação, ele fez uma colocação de 250 páginas ao nosso protocolo, validado e analisado pelo Albert Einstein. Aí a gente depois teve a nossa orientação interministerial e a portaria interministerial número 19, que é o que hoje conduz e que as empresas estão colocando bem. Veja que a gente é bom dizer aqui para o nosso seguidor de que já tem mais de um frigorífico com mais de 6 meses de pandemia que não tem nenhum caso de Covid. Ou seja, não é o frigorífico que tem Covid dentro. Por quê? Porque ele está cuidando. A gente está cuidando do número. E quando olhamos para o Conselho Mundial da Avicultura, o IPC fez a mesma coisa. Buscou o quê? Trocar informações entre vários países
dentro do nosso Conselho Executivo, a gente mandou as nossas regulamentações, trocaram ideias, a gente conversava e via o que estava acontecendo num processo de colaboração e cooperação. Porque é importante nesse momento é que a gente continue a fazer comida para as pessoas. Tem muita gente com fome no mundo e nenhum país merece ter problema de não conseguir superar. Então o IPC fez algumas orientações, trabalhou de uma maneira interna, passando e trocando informações nas reuniões, para que todo mundo conseguisse construir a proteção ao seu colaborador para não parar de produzir comida. Santinho, eu queria agora, para a gente estar encerrando, que você fizesse uma perspectiva para esse final de ano, início do próximo, como que o setor produtivo de aves, proteína animal, de maneira geral, pode esperar desse fim de ano e do próximo? Bem, nós vemos, primeiro, uma avaliação positiva de chegar até aqui como chegamos. Muito poucas fábricas pararam temporariamente, já se readaptaram, a gente está cuidando do nosso trabalhador. Mais de 97% dos trabalhadores que deixaram de ir à fábrica porque tinham se contaminado de Covid já estão recuperados e trabalhando. Ou seja, teve uma proteção geral e nunca faltou comida na mesa do brasileiro. Nós temos hoje um aumento de mais de quase 5% na produção de frango e mais ou menos estável na produção de suíno. Na produção de ovos tem um crescimento de 5% na produção também, o que mantém, acima de tudo, mesmo tendo grandes exportações, estabilidade para o nosso maior cliente, que é o cliente aqui do Brasil. A gente vê que esse segundo semestre deve continuar, no caso das proteínas, uma puxada pela Ásia de compra de produtos. Por quê? Porque os efeitos da peste suína africana, que ocorreu lá em 2019 na China e depois se espalhou para os demais países na Ásia e na Europa, ele agora está sendo sentido com maior severidade. Apesar da China já começar a se recuperar, ainda faltam lá na Ásia algo de 20 milhões de toneladas. Então nós teremos um segundo semestre positivo e um ano de 2021 também bastante positivo por conta dessa demanda maior que a China está tendo. A China hoje importa cerca de 44%, 45% da carne suína que é exportada no mundo. Então ela está puxando muita importação e isso faz com que as indústrias se desenvolvam. Então eu vejo este ano, eu acho que a gente deve passar a pandemia, o pior da pandemia já passou, os nossos colaboradores estão protegidos e assim que vier a vacina serão imunizados para que a gente continue a produzir sem prejudicar também as nossas indústrias. Lógico, nós temos um efeito do preço do custo de produção. Tem sido muito caro produzir com preço de milho com quase 68% de aumento no último mês, com 40% de aumento do farelo de soja e, além de por cima, produzir com Covid. Isso é uma coisa que, infelizmente, tem que ser repassada ao consumidor. Mas, de uma maneira geral, nós vemos um ano positivo, frente a uma pandemia global, e 2021 acena para ser um cenário muito positivo para o setor, inclusive com crescimento na produção e exportação. Perfeito. Eu gostaria bastante de agradecer a participação do presidente da BPA e vice-presidente do IPC, Ricardo Santin, em nossa live hoje. Muito obrigado, Santin, pela participação. Bem, Humberto, muito obrigado a você pela oportunidade de falar em nome do Conselho Mundial da Avicultura, International Poultry Council, em falar em nome da BPA e, acima de tudo, queria deixar uma mensagem positiva para os seguidores da revista, para os nossos brasileiros. A gente está chegando num período em que começa a ter achatamento, mas não tem que se descuidar, devemos manter os nossos cuidados para manter e, acima de tudo, comer muito bem. Isso significa comer frango, comer suíno e comer ovo para criar imunidade. Volto a dizer, a pandemia nos deixou dois valores principais. O primeiro deles é o valor da família, das amizades, que tanta falta faz você poder visitar, você poder abraçar, você poder conviver com teus amigos. E o segundo, o valor do alimento, que como é bom ter segurança e estar num país que a gente tem comida na prateleira para comprar, tem comida na mesa para fornecer para a família. Então, que Deus proteja a todos, que a gente está saindo dessa pandemia, vamos continuar nos cuidando, que eu acho que a gente sai mais forte do que entrou. Não, perfeito, agradeço aí mais uma vez ao Ricardo Santin participar da nossa live hoje e convido a todos para continuarem acompanhando nossa programação nas páginas da Avicultura e Suinocultura Industrial do Facebook, que tem uma extensa programação
ao longo de toda a semana com lives. Uma boa tarde a todos e até a próxima.